A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Permita-me, neste instante, compartilhar uma palavra do Senhor que veio ao meu coração, para o teu coração, neste dia. Provérbios, capítulo de número 20, no verso de número 24, diz: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? O texto bíblico e a teologia bíblica nos abre o entendimento, a compreensão acerca desse versículo. Deus não dirige os passos de todos os homens, e sim o texto se refere ao homem justo, a pessoa que busca ao Senhor, que vive nos preceitos bíblicos do Senhor. Este sim, Deus guia os seus passos. Como o salmista diz: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é para todos, somente para aqueles que se dispõem a estar na palavra do Senhor. E o interessante é que o Espírito do Senhor soprou em meu coração ao ler este versículo é justamente a segunda parte dele. Como, pois, poderá o homem compreender e entender o seu caminho? Esse caminho. Há momentos em nossa história que a gente passa por situações, passamos por provações, esse é o termo evangélico mais comum a todos nós, que a gente não entende o que o Senhor tem feito em nossa vida. Então, às vezes só no final, às vezes é um dia depois, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, que a gente começa a entender os propósitos do Senhor. Biblicamente, alguns vão levar até séculos. Levaram e ainda vão levar algum tempo para que a gente entenda aquele caminho trilhado pelo Senhor na vida de um homem, na vida de uma mulher específica ou de toda a humanidade. Porque o trabalhar, melhor dizendo, do Senhor, ele se difere do sistema técnico humano. O homem, a mulher, a criança, o jovem, quando está estudando lá na escola, primeiro ele tem que passar por um período de aprendizado, de pequenos exercícios, de pequenos testes, para que depois de um certo período, no final de um bimestre, de um semestre, do ano letivo, ou daquela matéria específica, seja aplicada uma prova. Aí ele vai ter a ciência de quanto ele aprendeu do que foi ensinado. Assim é o mundo, assim é como nós, homens e mulheres, trabalhamos. Mas na vida do cristão é bem diferente. Normalmente, primeiro Deus manda a prova. E durante esta prova, ou após esta prova, a gente vai aprender. A gente vai compreender o caminho que nós passamos de provação. Só depois. Passamos primeiro pela prova com o Senhor, para depois aprendermos com a prova. Deus trabalha diferente do homem, mas ele é perfeito. Todos os caminhos que o Senhor trilhou em nossa vida é perfeito. Na minha vida, na sua história, do nosso irmão que está do outro lado do mundo, daqueles que já dormem no Senhor, dos que ainda vão nascer e vão caminhar no Senhor, porque Deus é perfeito. Talvez hoje você esteja numa situação que você não consegue compreender.
As pessoas mais inteligentes próximos de você não conseguem chegar a uma equação e te dar um resultado comum ao entendimento de todos, do porquê, de como e qual o propósito daquilo que você está vivendo hoje. Mas eu te digo uma coisa: se a tua vida, a tua história está pautada na palavra do Senhor, se você ainda ora e fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, se você ainda tem a emoção, o sentimento de orar ao Senhor e dizer, Pai, toma a direção, o controle da minha vida. Eu não sei nem quem eu sou, mas o Senhor sabe quem eu preciso ser para que eu entre dentro da tua vontade, dentro do teu querer. Guia os meus passos, aplana os meus caminhos, prepara a trajetória e que seja feita a tua vontade. Eu posso não entender, eu posso não compreender, mas um dia nós entenderemos. Nós chegaremos ao resultado deste caminho que o Senhor tem trilhado e tem nos guiado, tem nos conduzido. Mesmo que esse caminho seja tribuloso muitas vezes, seja esburacado, que a gente trema, que a gente enfraqueça, que a gente esmoreça, mesmo que muitas vezes esse caminho pareça ser longo, apertado, e ele é, o caminho não mudou, ele é estreito na vida daquele que quer servir a Deus. E nós, homens, mulheres, pessoas de carne e osso, como o texto bíblico diz, não conseguimos entender, compreender este caminho. Aí voltamos para o começo, a parte A do versículo 24, que diz: os passos do homem, da mulher, da pessoa que está no Senhor é dirigido pelo Senhor. Porque nós não podemos compreender este caminho que muitas vezes o Senhor nos coloca, nos prova, nos testa. E que às vezes a gente se abate, mas o Senhor entende, o Senhor compreende. E a mensagem para este dia, para a tua vida é: confie. Confie o volante, a direção da tua vida nas mãos do Eterno. Nas mãos daquele que é valente nas pelejas, é guerreiro nas batalhas e nunca perdeu nenhuma. Confie o controle da tua vida na mão dele. Ele sabe o que faz. Ele é onipotente. Ele é onipresente. E ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. A vontade dele pode ser até doída, mas é perfeita. É melhor do que a minha, é melhor do que a sua. Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Confie nele. É normal da gente questionar. Questione confiando. Comece as suas orações muitas vezes questionando. A gente, quantas vezes não fez isso? Mas sempre termine as suas orações a Deus confiando, adorando, se alegrando naquilo que Ele está fazendo na sua história, por onde Ele está te conduzindo, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus abençoe a sua história, que os seus passos sejam sempre guiados pelo Senhor, que os caminhos do Senhor se abram e que você trilhe por eles. E os propósitos, os projetos perfeitos do Senhor para cada área e situação da tua vida vai ser completado, vai ser realizado, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, os seus sonhos, em nome de Jesus. Amém?